realização deste evento, bem como para todos os presentes, é uma grande honra que Castro tenha resolvido fazer aqui também o lançamento do livro Judite, uma publicação da Associação de Amigos do Museu do Tropeiro de Castro, no Paraná, em homenagem à senhora Judite Carneiro de Mello, idealizadora do Museu do Tropeiro e da Casa de Sinhara em Castro, no Paraná. Também grande apoiadora do Seminário do Tropeirismo e que esteve presente em todas as edições até o ano de 2006. Para o lançamento do livro Judite, passamos a coordenação dos trabalhos para Amélia Podolon Fliegel. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Amélia, essa é minha companheira Milena. Viemos trazer um abraço de Castro para vocês e representar o Museu do Tropeiro. Também de Castro está aqui a Leia, conhecida de todos vocês, presidente da nossa associação de amigos. E é uma satisfação muito grande trazer esse livro para ser apresentado aqui. Nós agradecemos muito essa oportunidade de trazer esse conhecimento, trazer a conhecimento de todos vocês esse livro. Por que apresentar o livro de Judite no Seminário de Tropeirismo, no Senatro? A nossa intenção é porque esse é um Seminário Nacional de Tropeirismo e o primeiro museu de tropeiros, o primeiro museu em homenagem a essa figura histórica surgiu da ideia de Judite Carneiro de Mello. Então, isso justifica o fato dessa biografia ser apresentada aqui. Muitos dos que estão aqui certamente se lembram ainda de Dona Judite. Sempre uma presença nos seminários, nos encontros, aqui no Senatro, no Rio Grande do Sul, ou aonde houvesse algum encontro de história referente ao tropeirismo, lá estava Judite sempre defendendo a figura do tropeiro como a figura que criou o elo entre os estados do sul e do sudeste do país. Castro sempre foi o centro do tropeirismo para Dona Judite, como assim todos a conheceram. E para aqueles que não a conheceram, agora brevemente nós vamos contar quem foi essa mulher, a admirável mulher Judite Carneiro de Mello. Então, boa noite. Judite Carneiro de Mello nasceu em Castro, no Paraná, em 11 de abril de 1923. Filha de Vespasiano Carneiro de Mello, empresário político, e de Maria da Conceição Bueno Barbosa Carneiro de Mello. Judite era integrante das mais antigas e conhecidas famílias de Castro, o que certamente contribuiu para lhe impregnar o gosto pela história e pelas tradições. Segundo suas próprias palavras, Judite teve uma infância feliz, ambientada entre o acolhimento do lar e a liberdade proporcionada outrora nas cidades do interior. Estudou nos colégios São José e Colégio Diocesano Santa Cruz, da cidade natal, seguindo depois para Curitiba, onde formou-se normalista em 1942. No retorno a Castro, assumiu funções de professora no grupo escolar Dr. Vicente Machado até 1949, passando depois a ser a primeira diretora do colégio que levava o nome de seu pai, Vespasiano Carneiro de Mello. Aposentou-se da função de professora em 1983, após 30 anos dedicado à educação dos jovens castrenses. No entanto, já havia alguns anos, estava envolvida em outro trabalho, que marcaria para sempre seu nome: o estabelecimento de um museu, que registrasse para o futuro as origens de Castro. Judite propôs-se ainda, na década de 70, a realizar o seu intento. Encontrou irrestrito apoio do então prefeito Lauro Lopes, que com entusiasmo materializou a iniciativa na forma de lei municipal e deu todas as condições para sua execução. Após muito discutir o assunto com o proeminente intelectual paranaense e seu amigo pessoal, o Dr. Nilton Carneiro, Judite estabeleceu as linhas substanciais de seu intento. Seria então a saga dos homens que desbravaram as paragens de Castro e do Paraná,
o ciclo econômico unificador do sul do país seria perpetuado no Museu do Tropeiro, realização inédita no Brasil. O município adquiriu secular moradia, restaurada sob a orientação do Departamento Histórico e Artístico do Governo do Paraná. Ao mesmo tempo que Judite percorria todo o interior do município, visitando as mais abastadas fazendas e os mais humildes sítios em busca das peças que formariam o acervo do Museu do Tropeiro. Nas jornadas que começavam de madrugada e se estendiam até a noite, a professora Judite esclarecia às pessoas o que significaria o gesto de doação de uma peça para a memória do tropeirismo e de Castro. E nesse momento a gente vai colocar um vídeo da dona Judite contando como foi esse processo de criação do Museu do Tropeiro. O vídeo que nós vamos passar a história dele é assim: Judite nunca dava entrevistas, jamais. Ela sempre dizia que o que tinha que aparecer, o que precisava de evidência, era o Museu do Tropeiro e não a figura dela. Tinha uma singular aptidão para desaparecer. Por mais que ela fosse uma figura notória e conhecida, mas ela sempre deixava com que os outros falassem, com que os outros aparecessem, e sempre ressaltando o museu, a figura do museu, a importância do museu. Nessa ocasião aqui, nós estávamos comemorando 298 anos de povoação nas paragens do Iapó. E então o município favoreceu que Judite fizesse um espetáculo grandioso. Tudo saiu da cabeça dela. Ela imaginou um espetáculo de luz e som e foi até o prefeito e disse: nós precisamos comemorar essa data histórica e vamos fazer um espetáculo de luz e som para contar como foi essa epopeia dos primeiros colonizadores que aqui chegaram. E o prefeito, conhecendo ela, sabendo que ela não ia parar no pedido, que ela ia dar um jeito de fazer, então disse: Judite, vai e faz. E ela saiu catando gente pela rua. Fulano, vem aqui que você vai ser um sesmeiro. Beltrano, vem aqui que você vai ser um soldado. E assim ela compôs o espetáculo, com um custo mínimo e um resultado grandioso, que ficou guardado para contar essa história para os que agora vêm em seguida. E quando terminou esse espetáculo, o diretor que dirigiu pediu: dona Judite, senta aqui e me conta então como foi que a senhora começou o museu e como que a senhora desenvolveu todo esse trabalho em Castro. E eu acho que ele pegou ela tão cansada que ela não tinha forças nem para brigar com ele, dizendo que não ia dar entrevista. Então ela fez esse depoimento que agora vocês vão ver, e é um dos únicos. Quase 25 anos que nós estamos à frente do Museu do Tropeiro, procurando transmitir às gerações de agora e do futuro a toda a história bonita que Castro tem. É a história do tropeirismo, é a história das Sesmarias, que agora estão fazendo 298 anos. Então tudo isso vem daquela busca que a gente tem dentro da biblioteca do museu e que a gente vai se apaixonando por tanta coisa. Eu me lembro que o Dr. Newton Carneiro, que é o grande historiador paranaense, foi quem me despertou essa vontade de conhecer a história de Castro, porque até então eu não dava muita importância, porque eu não ouvia falar da história de Castro. E quando o Dr. Newton foi comigo até a casa onde nós instalaríamos o Museu de Castro, ele disse: olha, Judite, me desculpe eu dar um palpite, assim, minha arrogância, mas eu acho que aqui nós estaríamos fazendo o Museu do Tropeiro, que é a origem de Castro. Eu pensei o seguinte: Dr. Newton, o senhor está aqui para me orientar, porque eu pretendia fazer um museu, porque eu estou vendo que todas as coisas de Castro, os costumes de Castro estão se evaporando. A gente não ouve mais histórias como eu ouvia da minha avó, e como
o povo vivia diferente. E hoje não, a gente está vendo um descaso pela nossa história, pela nossa origem. Então, eu fico muito grata que o senhor me dê essa orientação, e eu só peço uma coisa, que o senhor me ajude a fazer esse museu. Ele falou, mas eu estou muito satisfeita, muito satisfeita, o que eu acho, Judite, é que nós dois podemos encontrar alguma coisa de valor em Castro, porque Castro é o depositário, é a cidade que é a depositária de toda a história do Paraná. Aqui começou, podemos dizer, o Paraná. E justamente o tropeirismo, que foi um ciclo muito importante no Paraná, nós podemos levantar toda a história do tropeirismo no Paraná através da cidade de Castro, que guarda ainda todas aquelas informações que hoje estão fora do alcance, porque Castro tem o seu arquivo, e daí nós podemos fazer uma história muito bonita. E foi desde aí então que eu fui me apaixonando pela história, porque até então eu achava que fazer um museu seria trazer móveis, trazer louças antigas, e quando eu fui ver o que o Dr. Nilton estava me ensinando, eu pensei, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso? Mas, animada com ele, com o que ele me transmitia, eu fui vendo que toda aquela história que o meu pai contava do Caboclo de Castro estava dentro daquilo que eu procurava. Tanto que posso garantir para vocês que em 2 meses eu pus todo aquele acervo do museu lá dentro, graças às amizades do meu pai no interior do município. Aonde eu chegava, eles diziam, a senhora pode, só não posso ir, mas o que a senhora achar que pode servir para o seu museu, a senhora pode levar. E daí eu vou dizer que fiquei admirada quando eu olhei assim aquele acervo todo lá dentro do museu que eu havia buscado no interior do município oposto. Então, o Museu do Tropeiro não é somente o meu ideal, é a minha vida, é tudo que eu nunca esperei realizar e que hoje, graças a isso, a esse convívio com as peças do museu, com os livros históricos, me dão assim uma vontade, me dão um ânimo diferente de querer levar alguma coisa, de querer mostrar para essa mocidade de hoje, de que alguém tem que observar isso, alguém tem que levar adiante, não é a minha ideia, mas a nossa história, tudo que está lá dentro tem que ser preservado. Às vezes me bate uma tristeza de pensar, será que vai o Museu do Tropeiro ter continuidade? Então eu faço um apelo, por favor, não deixem acabar o Museu do Tropeiro, porque o Museu do Tropeiro retrata verdadeiramente todas as nossas origens, e isso deve ser motivo de um grande orgulho para todos os castrenses. Minha cabeça é povoada de sonhos. Chega à noite, eu custo dormir, porque eu quero sonhar, eu quero realizar, eu quero chegar no fim da minha vida assim, satisfeita, não por eu estar assim orgulhosa do que eu faço, não, mas é porque eu deixei alguma coisa aí, porque a minha vida foi muito rica, rica demais, e eu tenho que passar isso para alguém. Eu adoro as crianças. Agora, na minha vida, a maior riqueza são os meus amigos, e deles é que eu tiro toda essa força que eu tenho. Porque quando eu olho um amigo meu e vejo a sinceridade com que eles me falam e a liberdade que eles me dão para usar a minha sinceridade e a minha franqueza, isso para mim vale muito mais do que dinheiro, muito mais do que posição, muito mais que tudo que uma pessoa possa almejar. Eu acho que a amizade, essa compreensão, é isso que nos leva à realização de sonhos. Pelas palavras da Judite, vocês podem ver o amor que ela tinha pela história e como ela defendia o tropeirismo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós trazemos as palavras
do arquiteto que ajudou a Judite a reconstruir, a restaurar a casa que é a casa do museu, Sérgio Todeschini. Hoje ele mora em Itu, em São Paulo, e esse é o depoimento dele sobre a pessoa dela. Professora Judite Carneiro de Mello, meu tipo inesquecível. Além de mulher determinada, Judite possuía encantos que para mim são as lembranças mais caras da minha vida. Muitas vezes, para acompanhar a obra de restauro da casa, que seria o Museu do Tropeiro, ia de Curitiba a Castro em 2 horas de viagem. Adentrava aquela cidade pacata, verdadeiro museu ao ar livre, da arquitetura do fim do século XIX e início do século XX, da região dos Campos Gerais. Numa rua calçada de paralelepípedos, ficava a casa de Judite. Subia 6 palmos numa escada curta, mas confortável. Chegava num hall, a porta estava sempre aberta e dava de frente para uma janela onde se via um belo jardim. À esquerda, uma grande mesa posta, cheia de quitutes, onde pessoas da cidade e visitantes tomavam um delicioso chá e conversavam coisas ligadas à cultura. Momentos inesquecíveis. Judite proporcionou a todos nós momentos agradáveis. Seu profundo conhecimento humano levou-a a realizar obras que estão destinadas a serem veneradas. Pelos amigos dessas obras e pela gratidão dos paranaenses e dos brasileiros que encontram ali vasto material cultural e histórico. Esse é o depoimento dele, mais de 30 anos depois que trabalharam juntos. Ela realmente foi inesquecível para ele e para muitos de nós. Essa é uma foto que ele roubou de Judite. No momento da restauração da casa, ela ia saindo do prédio e ele, do outro lado da rua, fotografou ela trabalhando. Nós não tínhamos no nosso arquivo, ele enviou junto com o depoimento. Seu mérito pela organização de tão significativo museu foi reconhecido pelo governo do estado do Paraná, que em 1988 lhe conferiu a condecoração Primeiro Prêmio Hermelino de Leão. No decorrer dos anos, propagou a cidade de Castro nas feiras nacionais e internacionais de artesanato, apresentando o artesanato tropeiro, que nos cestos de taquara, gamelas de madeira e esteiras de piri traziam os saberes herdados de antigamente. Editou uma série de álbuns para divulgar sua cidade e promoveu importantes eventos culturais, como a encenação do povoamento dos Campos Gerais do Paraná e o primeiro seminário do tropeirismo de Castro. Incansável, objetivava sempre que o Museu do Tropeiro alcançasse representatividade no cenário cultural nacional. E mesmo depois desse ideal consolidado, se propôs novo desafio: organizar uma extensão deste museu, agora para retratar a vida cotidiana das mulheres do século XIX e XX. Em outra casa centenária, ambientou a Casa de Sinhara, com mobília, enxovais e objetos de famílias castrenses. A própria Judite lhes fará agora a apresentação desta casa. Então nós vamos apresentar um trecho de um documentário que foi feito sobre tropeirismo, produzido pelo Globo Rural. De todas as pessoas que se preocupam em preservar a história do tropeirismo no Paraná, há uma que fez disso uma missão de vida. Dona Judite Carneiro de Mello. Dona Judite, quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa é minha mãe. E esse quadro aqui? Este quadro aqui é da minha avó, justamente a mãe da minha mãe. Dona Judite dedicou os últimos 30 anos de vida a recolher móveis, objetos e quadros para montar a Casa de Sinhara e o Museu do Tropeiro, que até hoje dirige. Doou muitas peças da própria família. Esta é a Dona Conceição Barbosa, a bisavó dela, senhora corajosa e muito severa. Era uma mulher assim, de uma austeridade que chegava ao exagero de ser considerada a mulher mais brava de Castro. Na época da Revolução dos Pica-Pau Paragatos, todas as famílias se afastaram da cidade. E ela disse: eu vou ficar.
porque esses rapazes precisam ser alimentados, que eram os soldados, né? E quem vai? Então eu fico. Em Aceição, como era conhecida, amargou um grande desgosto com uma das filhas. Ela teve uma filha que casou-se com um tropeiro do Rio Grande. E ele era jogador. Uma dessas jogatinas à noite, jogou também a mulher. E acabou perdendo a mulher para o Dr. Francisco. Quando foi 4 horas da manhã, foi bater na casa da senhora, a mulher dele, e disse: acabei de perder você no jogo e vim aqui buscar minhas traias. Até hoje nós não sabemos onde está. E ela foi com que ganhou e ela no jogo? Foi com o Dr. Xavier da Silva e teve um casal de filhos. Além dos retratos, estes móveis e objetos também estão carregados de lembranças. Essa peça também era da sua casa? Da minha casa, sim. Nesse berço, pelo menos todos nós. Este carinho. Dona Judite nunca se casou, mas coube a ela reunir e preservar a memória de suas antepassadas, as senhoras de tropeiros. Com qual delas Dona Judite mais se parece? Com nenhuma. Mesmo? Não. A senhora não se vê em nenhuma delas? Não, elas tinham assim uma qualidade que é muito difícil você manter hoje. É aquela bondade, aquela, como é que eu vou dizer, uma tolerância que não era bem tolerância, já era assim uma caridade de considerar o ser humano como uma pessoa acima delas. Então isso foi uma coisa que eu sempre guardei comigo e eu nunca tive essa humildade que elas tinham. A casa de Sinhara funciona num imóvel alugado. Muitas dessas peças são emprestadas. O olhar feminino sobre o tropeirismo só resiste por entre essas paredes, graças à dedicação dessa mulher. Infelizmente, ela faleceu em 12 de fevereiro de 2007, repentinamente, e deixou uma saudade muito grande em todos nós. Então, a Associação de Amigos do Museu teve a ideia de fazer esse livro para deixar para as futuras gerações o conhecimento de quem foi essa mulher e do que ela realizou. Então, nós encontramos no museu uma agendinha onde Judite tinha começado a escrever as histórias da sua infância, as suas lembranças, as suas memórias. E nós compilamos e é a primeira parte do livro. Então são histórias muito interessantes da Castro, das primeiras décadas do século XX, que ela conta de um jeito muito, muito interessante, com muitas peculiaridades, muitas curiosidades. E nós procuramos não só retratar a Judite, que foi a defensora do tropeirismo, que foi a defensora da história, mas também o lado humano. Judite era uma pessoa que fazia caridade sem que ninguém soubesse. Tinha um amor ao próximo muito grande, muito genuíno, ajudava muita gente e nunca fez alarde. Então tudo isso que nós conseguimos colocar no livro para que as pessoas pudessem conhecer essa outra perspectiva da Judite. Basicamente a obra tem 3 partes: as lembranças da infância e da juventude, que a própria Judite escreveu e nós encontramos depois as memórias dela, os depoimentos daquelas pessoas que conviveram com a Judite, porque cada um conta um episódio diferente e mostra uma faceta diferente. E por fim, as fotografias que ilustram momentos significativos da vida dela. Então, Judite era uma mulher muito atuante em todos os sentidos. Então, fotografias assim que também foram encontradas mais tarde e que mostram muitas... Judite viajando na Europa, Judite nas feiras de artesanato, Judite no museu. É o retrato da vida dela, sempre muito dinâmica. E o Museu do Tropeiro, a cidade de Castro, a sua associação de amigos, se sentem honrados pela oportunidade de fazer esse tributo a Judite Carneiro de Mello, que foi a fundadora do museu, da Casa de Sinhara, da sua associação de amigos e a maior defensora da história de Castro dentro da história do tropeirismo. Nós
nos sentimos honrados de poder fazer essa apresentação aqui. Agradecemos a senhora Lucila pela oportunidade que nos foi oferecida e retribuímos lhe oferecendo, em nome do Museu do Tropeiro, um exemplar do livro Judite. Gostaríamos de lhe entregar. Roubando um pouquinho o teu espaço, gostaria de aproveitar que a professora Lucila está aqui, mas na fala do pessoal de Castro, eu acho que nós, monjesuenses, enxergamos muito da Lucila, porque a Lucila também é a história do Bom Jesus, a história do tropeirismo que está nessa pessoa, né? Nós agradecemos a atenção de todos vocês e fazemos um convite para conhecer o livro. Então, nós vamos estar com alguns exemplares à venda aqui à noite e ainda durante o dia de amanhã. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Para concluir as atividades desta noite, teremos a oficina Pouso Tropeiro, ministrada por Marco Aurélio Angeli Zoreia, empreendedor do projeto Caminhos das Tropas e criador de mulas. Walter Fraga Nunes, biólogo, mestre em botânica, tradicionalista, com dedicação ao tropeirismo, fundador e primeiro patrão do grupo de artes folclóricas Novo Rumo de Viamão. Sérgio Galdério Barbosa, pecuarista e pesquisador, com a participação especial do nosso tropeiro Manuel Gaspar, o qual está sempre disponível ajudando na realização deste cenário, e do violinista Silvestre Alves Gomes. Terá a participação da invernada artística da Escola Estadual de Ensino Fundamental Conde Afonso Celso, sob a coordenação da professora Maristela Paino Lemos de Lemos. Chamamos a diretora da escola, professora Carli, para coordenar os trabalhos. Boa tarde a todos. Podem fazer o que é de praxe na nossa escola, né? Porque nós gostaríamos de estar com todos os nossos alunos do turno da tarde, mas infelizmente por condições do nosso patrão maior, né? Não conseguimos. Mas esse grupo que está aqui vem representar a nossa escola através deste projeto de preservação da nossa cultura gaúcha, que vão trazer algumas danças para nós nesta tarde, então, no Senado. Este grupo é composto por alunos que estão entre o 1º e 5º ano da nossa escola Conde de Afonso Celso. Então, eles vão dançar o pezinho, a chimarrita e outras danças por aí, né?